Fala, meu povo, tudo bem? Estou chegando com mais um debate pronto e hoje focado no Clássico Paulista, focado em Palmeiras e Santos. Sim, hoje é quinta-feira, Palmeiras e Santos vão a campo novamente, esses dois times que estiveram em campo na terça-feira, jogando pela Libertadores, o tal do calendário. Vai ser o nosso assunto aqui hoje no debate pronto, mas antes, aquele roteirinho básico, porque você ajuda muito a sua amiga aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e vamos juntos com muitas informações e, claro, uma dose de bom humor aqui no Debate Pronto. É isso, a partir de agora vamos passar a limpo a situação do Peixe, que tem um cobertor curtíssimo, está com a corda no pescoço no Campeonato Paulista, na Libertadores a situação também não é tão fácil, diferentemente do Palmeiras, mais confortável na Libertadores, mas com a situação bem complicada no Paulista, assim como o Santos. E para falar de um jogo tão especial, tão pesado como esse, eu preciso de um convidado no nível do clássico. Então, a partir de agora, eu chamo meu amigo aqui na tela, Savoia, para a gente matar a saudade, conversar, informar o pessoal. Tudo bem, Savoia? Oi, Lívia, que prazer revê-la, você, o Rogério, todo o pessoal aí. Muita saudade. Passamos bons momentos no Fox Sports juntos, né? Com a tua equipe maravilhosa. E é sempre um prazer revê-la e conversar com você. Olha, é um clássico meio atípico, né? Embora esses dois clubes tenham disputado a Libertadores, né, a última Libertadores, com a vitória do Palmeiras lá na Bacia das Almas, no último instante, é um jogo totalmente diferente, porque os dois clubes estão desprezando o Campeonato Paulista. O Palmeiras não é muita novidade, porque isso acontece desde a época em que o Gagliotti chamou o Palmeiras, o Paulistão, na verdade, Paulistinha, né? Aí depois fez a final contra o Corinthians buscava o tetracampeonato, se motivaram, mas me parece que a paz chegou a um final, né? Pelo menos da parte do Palmeiras, porque vai jogar com sub-17, sub-20, pelo menos que disse o Abel Ferreira. Então, eu acho muito engraçado essa parte no mínimo curiosa, essa parte do menosprezo em relação ao campeonato, porque quando perde, não era o nosso foco, não tínhamos a intenção de vencer, mas quando ganha, comemora. Comemora, é verdade. Comemora, é isso daí. A torcida festeja. Então, assim, não está na hora de equilibrar isso daí. A gente sabe que o calendário está cada vez mais apertado. Mas esse menosprezo eu acho muito bipolar. É verdade. Tudo bem que estamos no segundo ano atípico, né? Sim. Mas a gente sabe que o calendário brasileiro é um calendário estrangulado, né? Não tem tempo de pré-temporada, ainda mais com a pandemia, o futebol foi paralisado, tudo bem. Mas tem muita gente que despreza o campeonato regional. Eu, por exemplo, eu acho legal o campeonato regional. Claro. Principalmente o Paulista e o Carioca, que são tradicionalíssimos e são competitivos, né? Então, os clubes grandes parece que estão dando mais importância a Libertadores, Campeonato Brasileiro. São mais importantes, é verdade, mas não tira a importância dos campeonatos regionais. Tanto é que campeonato regional derruba técnico, né? Se você for mal no regional... o Santos corre o risco de rebaixamento. Já pensou se o Santos cair no Campeonato Paulista? Difícil, tem muito time na frente do Santos para cair, mas está lá no bolo. Né? Então, eu acho muito legal. E outra coisa, paga bem. O Paulistão paga bem. E outra coisa, paga bem. Na hora de receber é importante, mas não, eu sou contra esse negócio. Não. Tudo bem que você pode poupar um outro jogador, mas desprezar, como está acontecendo, eu sou contra isso, não. Eu sou contra esse desprezo em relação ao campeonato, quem diminui, até porque não está pensando no coletivo, nos outros times que só possuem, né, como a sua maioria do calendário, a maior parte do calendário, o campeonato estadual, e como o campeonato estadual revela personagens, né, Savoia? Então, assim, tem seu valor, não pode se pensar, eu penso assim, nunca em acabar com o campeonato estadual ou menosprezar da forma que está sendo. O Santos... Eu entendo um pouco mais a situação, Savoia, porque o cobertor do Peixe é muito curto. É muito curto. É verdade. O Santos, ano passado, chegou na Libertadores na final, muita gente já questionando, né? Tipo assim, deu certo, a água que rolou lá na Vila agradou a turma e chegou até a final, porque o cobertor é curto. A situação financeira do Santos é preocupante. Tanto é que tiveram que abrir a mão
talvez o segundo jogador mais importante, que é o Soteldo, né? Exato. Tudo bem que tem o Lucas Braga, que está bem, titular, é um jogador que joga também por ali, faz o meio quando precisa, mas não dá para pensar em abrir mão do seu principal, ou segundo maior principal jogador. E passou um tempo aí o Santos sem poder contratar, com dificuldade financeira, é muito mais difícil para o Santos. E engraçado, a gente não tem as escalações ainda, porque os técnicos não confirmaram, só o Palmeiras disse que talvez vai o sub-20 ou sub-17. Né? Mas o Santos pode jogar com time titular, sim, porque a situação do Santos é delicada. Está 4 pontos atrás do Guarani, Palmeiras está a 3 do Novo Horizontino, que também pega o Corinthians, né, na última rodada. Sim. Então, o Santos não está desprezando tanto, assim, me parece, porque é obrigado. Agora, o Palmeiras, com toda certeza, está se lixando para o Campeonato Paulista. Eu não sei se está com medo de perder, se é planejamento, mas por que não falou antes disso daí? Agora que está falando? Eu acho meio estranho isso. Pois é, e assim, o Santos hoje a situação é tão complicada para o pessoal ter uma ideia que se empatar já está fora. O Santos precisa vencer, não tem essa possibilidade. O Palmeiras ainda tem o direito do empate, mas aí depende de outros resultados. Falando sobre o Palmeiras, Savoia, eu questiono, não foi esse mesmo Palmeiras que tem um plantel vasto, riquíssimo, que disputou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de um nível super equilibrado, um time A, um time B, eles não conseguem mais manter esse equilíbrio, se tratando agora de Libertadores e Paulista? Então, essa é a grande questão, né? Porque se você for analisar o elenco do Palmeiras, talvez seja o melhor elenco do futebol brasileiro, estou falando em quantidade, não em qualidade. Tem o Flamengo, o Atlético contratou muita gente, o Atlético Mineiro, mas é um time equilibrado, revelou vários jogadores importantes das categorias de base, tanto é que o Danilo e o Patrick de Paula são titulares absolutos, né, nas duas posições de volante. Então dava sim, na minha opinião, dava perfeitamente. E outra coisa, saiu de férias, né, como o Flamengo também deu um descanso para os seus jogadores. O São Paulo, que está levando a sério, que precisa mais do Paulista do que os outros, São Paulo não deu férias para os jogadores. Então, o Santos não tem jogador em quantidade, e é praticamente obrigado a fazer esse tipo de coisa, né? Mas o Palmeiras acho que daria perfeitamente para poupar algum jogador e ainda assim ter um time competitivo. E é o bicampeonato, né? O Palmeiras é o atual campeão. Né? É muito estranho. Eu chego a pensar que tem política nesse meio aí, entendeu? Não é só a ideia do treinador, não é só o lado científico do futebol. Eu acho que tem alguma coisa política. Só pode ser, porque não dá para entender. E você diz um lado político em relação ao campeonato, essa birra entre o Palmeiras e o Paulistinha? Eu acho que ainda, da parte do Palmeiras, as arestas não foram a parada, do Gagliotti, com toda certeza. Não é nenhuma informação, é um sentimento que eu tenho, entendeu? Aparentemente, o negócio foi amenizado, mas lá no fundo, o Gagliotti não esquece aquele campeonato perdido em casa para o Corinthians, né? Com aquele pênalti, dá pênalti, não dá pênalti, ele chamou Paulistinha. Enfim, mas eu acho que tem algum resquício, sim. Não é possível. A gente vai descobrir isso ao longo do campeonato, né? Ao longo do calendário apertado. Quando tem a Copa do Brasil, o Brasileirão, e a gente vai ver as prioridades do Palmeiras, que de fato eles não levantaram cartaz falando nós não queremos focar no Paulista. Entraram, mas de fato parece que a Libertadores está como prioridade. Savoia, quanto esse time do Palmeiras é o reflexo do seu técnico, o Abel, sempre muito agitado ali na lateral do campo, recebendo sempre advertências, chamadas, cartões. Eu acho que ele é o personagem do Palmeiras que mais recebeu cartões ultimamente sem estar em campo. É verdade, é uma característica, uma marca do Abel Ferreira e do seu auxiliar também. Você pode ver que não é só o Abel, é todo o banco do Palmeiras, comissão técnica, vira e mexe, tem cartão amarelo. Agora, o Palmeiras é um time engraçado, né? Quando demitiram o Vanderlei,
o discurso é o seguinte: vamos contratar um técnico que dê espetáculo, um técnico que faça o Palmeiras jogar um futebol parecido com o do Flamengo. Era a ideia que tinha, né? Tanto é que demitiram o Vanderlei por causa disso. O Vanderlei estava fazendo uma excelente campanha, né? A melhor campanha da primeira fase da Libertadores, que o Abel veio a ganhar. Sim. Enfim, e aí você traz... O Abel é um retranqueiro, cara. Na minha opinião, ele é um retranqueiro. Ele joga atrás, ele espera o adversário e só joga... É um time previsível, naquela bola longa. Quando joga o Wesley, quando joga o Rony, ele recebe o time atrás, né, entre as duas intermediárias, lá, às vezes até no seu próprio campo, e é bola longa, é chutão para frente. Correria para o Rony. Tem dado certo, porque o Rony está vivendo uma fase fantástica, o time sabe marcar, né, o time tem essa qualidade de meter as bolas, tem jogadores capacitados, mas dizer que o Palmeiras está jogando um futebol que enche os olhos, só contra o... Qual foi o último jogo? Só contra o Defensa, que estava com Covid, vários desfalques, 6 desfalques, 15 desfalques, né, mas 6 titulares. O Palmeiras teve posse de bola, mas normalmente o Palmeiras não tem posse de bola. Contra o Del Valle, teve 37%. Por quê? Porque não propõe o jogo. É um time reativo que joga no contra-ataque, joga no erro do adversário. Quando o adversário não ataca, ele é obrigado a sair. Aí que eu acho que é a deficiência do time do Palmeiras. Times que não atacam o Palmeiras e o Palmeiras tem que sair. O Palmeiras não tem essa qualidade. E é por isso que foi trocado o Vanderlei. E até agora não vi esse futebol maravilhoso do Palmeiras. Tanto é que na Libertadores o Santos deu um banho de ataque, de iniciativa, e tomou um gol numa bobeira da defensiva. Sim. 3 jogadores falharam: o goleiro, o Pará e o Wellington Tim, né, que simplesmente deixou o Rony cruzar. Mas eu não acho o Palmeiras um futebol que encanta. É um time mortal na bola longa, na velocidade. Mas não é um time que apresenta um futebol que enche os olhos, não. Aquela final da Libertadores eu achei muito triste, porque eu acho que as duas equipes ficaram com medo de sair atrás do placar, né? De sofrer o primeiro gol e o adversário fechar a casinha, estacionar o ônibus no sistema defensivo e não conseguia. E nesse medo aconteceu o que aconteceu, né? O Santos tomou o gol já no apagar das luzes. O Santos achou que já estava na prorrogação, né? Era nítido que eles queriam a prorrogação. Pô, pensa bem, Lívia, o cara tá com a bola na lateral, o que ele vai fazer? Finalzinho de jogo, ele vai jogar na área, cara. Você vai arriscar deixar alguém cabecear? Cara, o Santos arriscou. Acho que foi o Soteldo e o Wellington Tim. Tinha 2 jogadores para impedir o cruzamento, era só encostar, ele não ia cruzar, ele ia tocar de lado e o jogo ia para a prorrogação. Mas acho que faltou acreditar mais naquela jogada que pudesse ser trágica para o Santos, como de fato foi. Palmeiras não tem culpa. Mereceu, porque fez 1-0 e não tomou gol, se defendeu e contra-atacou. Teve um outro detalhe importante nesse lance aí que o Santos se atrapalhou. O lance do Cuca na lateral, né? Foi exatamente depois que o técnico tomou o cartão, foi expulso, teve aquela confusão toda. Eu amo o Cuca, mas foi muito infeliz ali, não precisava daquilo. Depois daquilo saiu o gol. Só tem um detalhe, né? Se o Cuca fizesse tudo isso, como de fato ele fez, e o Wellington Tim ficasse na frente do Rony, aí não teria problema nenhum, entendeu? Não, por isso que eu acho que não ameniza o outro. Não tem muito a ver uma coisa com a outra. Pô, cara, é só você ficar na frente do jogador e obrigar ele a passar e não cruzar. Tinha 2, o Soteldo e o Wellington Tim. Inexperiente, eu nunca tinha ouvido falar em Wellington Tim até aquele jogo, né? Então, cara, futebol, cara, quando você acha que está tudo terminado, não está. É o apito da arbitragem. É um lugar comum, mas é verdade. A gente cai na zona comum em relação ao comentário, mas é o que é. Assim como não se sai do estádio faltando 5 minutos para a bola parar de rolar, não se sai. Sair uma quando vez pode, né? Para nunca mais ouvir da rampa do Maracanã um gol lá dentro. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Isso não se faz. Vamos voltar a falar do jogo, do clássico de hoje. Saboia, muita gente criticando. Você falou que o Abel é um retranqueiro.
Muita gente tem criticado ele justamente por entrar com 3 zagueiros. Mas, às vezes, eu acho que o time fica um pouco mais leve por conta dessa proposta da correria lá na frente. Não te agrada o sistema defensivo assim? Olivia, se você olhar o futebol europeu, tem muita gente que joga com 3 zagueiros, times bons, campeões, e que são ofensivos. O fato de você jogar com 3 zagueiros não significa que você vai ser retranqueiro, né? Então, pode ser uma redundância, uma confusão, mas não é. Porque você pode pôr 3 zagueiros e você tem 2 laterais espetados como pontas, você não é defensivo. É a proposta. Você pode ter 3 zagueiros e jogar no 5-3-2, que é um sistema burocrático do 3-5-2, né? Mais retranqueiro do que se você espetar os laterais, você pode ser ofensivo. Então, tudo depende da forma como você entabula seu time. Então, eu gosto muito do terceiro zagueiro, desde que vocês tenham, por exemplo, São Paulo tem Daniel Alves na direita e Reinaldo. Os caras espetam. Então, você não é retranqueiro. E quando você não tem a posse de bola, eles voltam, formam a linha de 5, e aí você está protegido defensivamente. Claro, não são os únicos. O resto também tem que recompor. Mas eu não acho que é isso. Muita gente acha, terceiro zagueiro, retranqueiro. Eu não estou dizendo isso daí. Eu estou dizendo que a filosofia do Abel, que é retranqueira, né, é competitiva. E outra coisa, não é uma crítica, isso é uma constatação. O Mourinho não é um cara retranqueiro, na minha opinião. Ele joga defensivamente, mas muito bem jogado, né, com um contra-ataque bom, uma saída de bola rápida. E o Abel tem essa característica, não é feio, não é ofensa falar que o cara é retranqueiro. Sim. O Carille foi campeão quantas vezes com retranca? O Tite. O Tite. Mas isso é engraçado, é legal você pontuar, porque parece que surge como ofensa. E não, gente. Não. O futebol também está liberado. Você focar no sistema defensivo, você ser reativo, você trabalhar para o ataque, a gente faz 10, mas sofre 8, não tem problema. Aí vai da característica de cada técnico. Só precisa deixar claro qual é a sua filosofia, né, Savoia? Tem uma época, não é da sua época, que eu sou muito mais velho do que você, Lívia. O Santos tinha Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé, Pepe, Zito, Carlos Alberto, enfim. O melhor o ataque é a melhor defesa, né? Isso daí mudou um pouco, né? Sim. A defesa é o melhor ataque, com Carille e outros treinadores que privilegiaram a defesa, porque é muito mais fácil você contra-atacar. Se você tiver um time bem treinado no 3-5-2 ou no 4-5-1, mesmo no 4-4-2, você bota 2 linhas de 4, né? Então, o que acontece? Você se defende, obriga o teu adversário a te atacar, e quando você recupera a posse de bola, você tem um espação, né? Um espação. Normalmente, alguns times jogam com as linhas avançadas, e você acaba ganhando o jogo, né? No contra-ataque, na bola de velocidade, sem correr risco. Tem muito treinador que faz esse tipo de opção, né? Por exemplo, eu assisti Manchester City. Eu ia citar o City agora. Em 11 jogos, sofreu só 4 gols. E PSG. O Guardiola é um técnico que joga com 10 jogadores na frente, né? 8, 10, ataque. Contra o PSG, o que ele fez, cara? Aquele primeiro gol, ele botou o time inteiro atrás, com 3 jogadores na linha de meio de campo, e o Ederson saiu com um chutão para frente. Quer dizer, isso aí é uma surpresa de um técnico como o Guardiola. Mas era necessário fazer isso, porque o PSG ia para cima. Então ele surpreendeu. Normalmente, o Manchester City é um time que tem mais posse de bola do que o adversário. Então, nesse jogo, ele não teve. Ele foi um time mais inteligente. Então, isso não é feio. O Guardiola, que é o Guardiola, ganhou assim, né? Começou o jogo ganhando dessa forma. E eu acho que vale cada técnico deixar clara a sua filosofia. A gente falava que com o Tite 1-0 é goleada. E funcionou. Ganharam o mundo. Deu certo, entendeu? Não tem problema. O Palmeiras, o Felipe Melo mesmo falava: vocês querem espetáculo, vai até o teatro, né? Para assistir um espetáculo. O futebol do Palmeiras está funcionando assim. Você falou do Felipe Melo? Você falou do Felipe Melo? Felipe Melo, quando jogou de zagueiro no Palmeiras, com o Lucha,
ele ia para a lateral e fazia aquela inversão. Era o Rony pela esquerda na época, né? Aí tinha até o Dudu uma época antes da transferência. Então o Palmeiras era meio que viciado. Hoje, quem faz isso é o Luan. A torcida odeia o Luan, mas ele faz o trabalho do Felipe Melo. Ele tem um passe muito bom. Ele tem feito exatamente isso. A minha bronca, assim, entre aspas, quando o técnico é retranqueiro, não é contra a retranca. É que você, às vezes, fica um time previsível e você tem que ter um plano B. Porque se você pega um time que não te ataca. Se você pega o plano B, eu não vejo isso no Palmeiras. Não, se você pega um time que não te ataca, você não tem mecanismos para mudar essa situação. Então você fica dependente do cara te dar espaço para você usar aquela bola longa, entendeu? Uhum. Então a minha crítica é essa. Eu acho que tem que ter um plano B, porque nem todo time te ataca. Pois é, e o plano B no Palmeiras não tem. Vamos colocar na tela aí a provável escalação de hoje? Provável escalação, tá tudo muito cedo. Estamos na página do Globoesporte.com e vem assim, o Everton no gol, que vem fazendo uma excelente temporada. Melhor do Brasil. É o melhor, né? Não se questiona. Não se questiona. Apesar de, naquele jogo do Flamengo, o Diego Alves ser do melhor do que ele, o que me surpreendeu, que a minha aposta era no Everton, mas tudo bem. Sistema defensivo com Ala, o Henry, o Danilo Barbosa. Meio de campo, deve pintar Felipe Melo com Vinha, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Mike. Lá na frente, o Wesley e o William. O retrospecto é o seguinte, 9 jogos, 5 vitórias do Palmeiras, 1 derrota e 3 empates. 10 gols marcados do Palmeiras e 6 gols sofridos. O último jogo deles no Allianz Parque foi ainda Felipão versus São Paulo. 0-0 de 2000, e eu tenho anotado aqui, 0-0 de 2019. Porque o Campeonato Brasileiro, ano passado, o Palmeiras mandou no Pacaembu, né? É verdade. Mas você vê, o Allianz Parque faz muita diferença, especialmente quando tem público, né? Que não é o caso, né? O Allianz Parque lotado faz uma... Aliás, todo estádio, né? Vila Belmiro da mesma forma, Arena Corinthians, o Maracanã lotado com o Flamengo, por exemplo, é totalmente diferente do Maracanã vazio com o Flamengo. Então, o Atlético Mineiro, né? No Mineirão... Você falou disso, você falou sobre o estádio cheio, eu lembrei do Abel. Acho que eu estou começando a pegar umas picuinhas do Abel em determinados momentos, porque ele chegou no Brasil falando que entendia o calendário, que ele estava aqui para trabalhar, para fazer, para acontecer, e depois que cai a ficha, que vê que a realidade é diferente, aí o calendário entra como assunto, o campo em Brasília que não era bom, que perdeu para o Flamengo, né? Mas o campo não era bom para as duas equipes. E aí foi jogar contra o São Paulo no Allianz Parque e perdeu para o São Paulo no Allianz Parque. Então, assim, o discurso dele meio que caiu por terra. Eu acho que o Abel precisa respirar um pouquinho e eu acho que já deu tempo dele entender como funciona no Brasil, Savoia. E outra coisa, chegou vencendo muito, entendeu? Sim, então subiu de patamar, né? Como diz o Bruno Henrique. Virou a cereja do bolo, né? Agora, ele tem uma coisa que eu acho muito legal e que me lembra muito o Tite. Ele é um gestor de pessoas. Eu não acho um grande treinador, um cara estrategista, mas ele é um excelente gestor de pessoas. Até falei no Fox Sports, na época, quando ele chegou, que ele, quando ele foi apresentado, ele chamou todo mundo, a moça do café, o massagista, o roupeiro, o funcionário, o porteiro. Então, ele trata todo mundo muito bem. E os caras adoram, que é uma qualidade fantástica, né? Sim, saber tratar pessoas, né? É uma coisa que é uma obrigação. Mas no futebol não tem muito disso, né? E outra coisa, ele cuida de titular e reserva, que é outra qualidade que ele tem. E tem técnico que só cuida de time titular. Não está nem aí para o time reserva, entendeu? Só se preocupa com o titular. Então, são qualidades que ele tem que a gente não pode negar. Mas é um cara... E o Tite é a mesma coisa. O Tite cuida do reserva, cuida do lado pessoal do jogador. E o jogador joga por ele. Eu sinto que o time do Palmeiras joga pelo treinador. Então, isso fica muito claro em qualquer situação. Ganhando, perdendo. Mas ele, como você disse, começou... da desculpinha, né, Savoia? Vamos usar o português, claro. Pegou o Palmeiras azeitadinho ali, deu uma melhorada, claro, mas estufou o peito, chegou ganhando tudo, verdade, ficou grandão. Verdade. Agora que o calendário apertou, deu aquela, né? Ó, Lívia, a maionese.
Eu costumo dizer o seguinte, que saber perder é importante, mas saber ganhar também é importante. Pois é. Não pode... Vamos falar do Santos rapidinho, Savoia? Vamos. O que você achou da saída do Olan nesse momento? Saiu o técnico do Santos, no outro dia tem o Boca, aí o Santos se complica com o Boca, se complica no Campeonato Paulista. Você achou que tem muito a ver com a relação da torcida? Eu acho que muitas coisas interferiram. Por exemplo, o Olan percebeu que não ia ter um grande time, a torcida... ele começou a usar muito jogador, acho que chegou a usar 50 jogadores em 12 jogos, um negócio assim. Não tenho os números de cabeça agora, mas eu tenho anotado. Então, esse tipo de coisa não funciona muito no futebol brasileiro. E ele percebeu que não ia ter muito futuro. Eu acho um bom treinador, mas ele percebeu que na Vila Belmiro não teria futuro e ele resolveu sair, né? E agora parece que veio o Fernando Diniz, né? Que não é a primeira opção. Né? O Lisca e o Guto, né? Fizeram contato, não aceitaram, e a direção está dividida, o conselho gestor. Uma parte gostaria, outra parte não gostaria, então já estão conversando aí. Quem sabe? Eu acho que é um técnico que pode dar certo no Santos, né? Pela forma como joga, time ofensivo, trabalha com garoto. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que o Marcelo Fernandes é um bom treinador. Conhece o Santos, os jogadores gostam dele. Se eu fosse dirigente do Santos, eu continuaria com o Marcelo, viu? Até porque qualquer técnico, para assumir o Santos, eu acho que faltou um pouco disso no Ariel Holan, ter noção da realidade do Santos. O Santos já estava com aquele bloqueio da FIFA, salário não caindo na conta, não podendo contratar, o cobertor curto, precisando vender o pouco que tem. Então, não sei quanto ele tinha noção dessa realidade do Santos. E aí, a hora que caiu a ficha, o pacote pesou. Vamos colocar na tela aí a provável escalação do Santos. Eu falei esses dias nas redes sociais, Savoia, nem sempre vai aparecer um Cuca, né? Que serve como escudo, que briga, faz tudo e que assume a bronca. É a seguinte, provável escalação. Mamãe dá um zoom aqui no telefone, facilita tudo. João Paulo no gol, no sistema defensivo, o Felipe Jonathan, Luan Pérez, o Kaique e o Pará na lateral. Vinícius no meio de campo, Balieiro, com Jean Mota e Gabriel Pirani. Lucas Braga, Marcos Leonardo na frente ou Kaique Jorge, eu quero a sua opinião, acompanhado do Marinho. Lembrando que o Alisson está fora, né? Ele sentiu uma contusão na coxa, se não me engano, vai ser preservado no clássico. Muscular. O time do Santos é um time que vive do Marinho, principalmente, né? E do Lucas Braga. Eu acho que na frente, o Caio Jorge eu prefiro o Caio Jorge, o Marcos Leonardo é um jogador de muito potencial, mas ainda é muito verde, eu acho que vai dar bom jogador, mas precisa um pouco mais de rodagem. E o Santos é isso daí, a torcida tem que se acostumar, e que jogador da base, e o Marinho, né? Se o Marinho tiver numa noite inspirada, pode ter mais chance, e se não... Se for bem marcado, é problema para o time do Santos. Mas eu acho que essa garotada do Santos vai dar muitas alegrias ainda, mas só que não é da noite para o dia, né? Incrível, todo time precisa de rodagem. Como brota uma molecada boa lá na vila, né? De fato, a água do poço ali é boa. A torcida gosta também. Isso é legal. Base. Então a torcida apoia os garotos, né? E o trabalho é muito bom há muito tempo, né? Caiu um pouquinho recentemente, mas voltou a ser bom trabalho o time do Santos. Porque é um time que não tem tanta pressão, por exemplo, como tem no Corinthians, no Palmeiras, no próprio São Paulo, né? É um time que a torcida ajuda a aliviar essa pressão quando joga com os garotos. E vira e mexe, bate campeão, né? Lembra do Robinho, Diego? Vira e mexe, né? Com muita frequência o Santos está na final do Paulista, né? 2002, no Brasileiro, ninguém imaginava, o Leão técnico, né? E um monte de garoto, era o São Paulo o bicho-papão daquele campeonato, não era nem o Corinthians, né? São Paulo tinha contratado o Ricardinho, o Rogério Ceni, o São Paulo era o bicho-papão com o Oswaldo Oliveira. Quando caiu o São Paulo, o Corinthians se achou que já ia ganhar, entendeu? Isso o Vampeta me falou. Eu falei, por que perdeu aquele título? É porque a gente achou que já estava... Quando caiu o São Paulo, nós perdemos o foco. E aí os moleques detonaram, né? Jogaram muita bola. Robinho e Diego, nossa, saudade.
Faz isso não, que a torcida do Santos vai começar a pular pela janela agora. Lembrar desse timaço do Santos. Savoia, aquela roubada que a gente sempre coloca os amigos que atendem a gente com muito amor e carinho, mas a gente faz a pergunta. Se você tivesse que apostar no Paulistão daqui para frente, começando pelo jogo de hoje, dá empate, porque pode estar a crise que for, pode ser sub-17 que for, é clássico, é diferente. Se você tivesse que apostar hoje, qual seria o seu placar, o seu resultado do jogo de hoje? Olha, eu apostaria no empate. Não é porque o Santos precisa desse empate, né? Para acabar com a. Né? O empate cai, o Santos cai. Não avança. O Santos precisa do empate, verdade. Ele não pode empatar. Para o Santos ele não pode empatar. Ele não pode empatar, então eu vou apostar no Santos. Porque a necessidade. Rapidinho, o Peixe é o terceiro colocado do grupo D com 4 pontos. Está atrás do Guarani, que tem um jogo ainda a mais, está com 14 pontos. Se empatar com o Palmeiras, o Santos vai a 11 e poderá, no máximo, chegar a 14. É verdade. Não dá para o Santos. É verdade, estou vendo aqui, porque eu estou fazendo pelo computador e estou sem a classificação, verdade. Eu acho que o Santos, pela necessidade e pelo certo desprezo que o Palmeiras tem dado ao Campeonato Paulista, eu acho que o Santos vai ganhar esse jogo. É palpite só, né? De repente, pela necessidade. Considerando que o Palmeiras não está nem aí para o Paulista e o Santos precisa do resultado, então vou apostar no Santos. Boa, até porque o Santos está com a situação mais complicada. Mas eu vou me antecipar, hein? Fica assim, Se você me perguntar do título, eu falo que o São Paulo vai ser campeão. Eu vou chegar aí, rapidinho, vou chegar. O Santos, se vencer, chega a 13 pontos e precisaria vencer no domingo contra o São Bento, jogo que acontece na Vila. Então, assim, ganha um respiro até domingo, se vencer o Palmeiras hoje. E está mais aliviado, né, pela goleada na Vila, tudo está sem tanta pressão. Mas eu acho que sim. Acho que você tem razão, eu fiz confusão, desculpe. Não, imagina. A tabela da gente vai ficando meio confusa aqui mesmo. É muito jogo, muita competição para ter. Se a gente não apelar para o celular aqui, pela tabela, você confunde. Savoia, eles jogaram Libertadores terça, hoje é quinta, é Paulista. Ontem a gente viu Champions, vimos Libertadores, teve Sul-Americana. Outro dia eu falei na rádio que era ano de Copa do Mundo. Oi. Eu adiantei um ano. Eu já achei que tivesse 2022, é uma confusão tão grande que eu achei que fosse ano de Copa do Mundo. O Éder falou, o pessoal vai estar louco, a Copa ano que vem. Agora me diz, qual o tamanho da sua expectativa? Sua expectativa já está criada, alimentada, já está fazendo faculdade? Você está criando expectativa mesmo nesse São Paulo do Crespo? Eu estou vendo um time com uma cara, né? Com uma cara boa, uma cara competitiva. Ontem não gostei do jogo, não. O São Paulo escapou de uma derrota, mas tem uma cara, tem uma forma de jogar. Gosto da ideia dos 3 zagueiros. Acho que o São Paulo tem 2 laterais extremos que podem funcionar, mas não é todo jogo que o São Paulo vai ganhar, vai convencer. Isso é absolutamente normal. Agora, para o resto da temporada, eu fico preocupado. A ideia que eu tenho é o seguinte: São Paulo precisa ser campeão o mais rápido possível. E o título mais próximo é do Paulista. Então, depois a gente vai ver o que vai acontecer, entendeu? Porque o São Paulo não deu folga para os jogadores. Estão direto. Então, eu acho que para o Paulista, o São Paulo pode ser o campeão. É o favorito, até porque quer esse título, né? A torcida quer, precisa. Mas depois eu não sei. Eu preciso ver como é que o time vai reagir fisicamente. Como é que o São Paulo vai fazer esse tipo de mágica para preservar os jogadores. Mas para o Paulista é meu favorito. E o Crespo, eu acho um bom treinador, com boas ideias, joga de uma forma competitiva, atual, né? Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho no São Paulo, Lívia. Eu torço por isso. Eu acho que o São Paulo, comemorando um título agora, um possível título no Campeonato Paulista, dá uma aliviada e desentala o torcedor, né, que não sabe o que é comemorar há tantos anos. Pode ser, sim, um passo muito importante para o restante da temporada, né? Até porque beliscaram o Brasileiro ano passado, ficaram próximo. Acho que vai ser uma boa virada de chave para o São Paulo. Savoia, querido, muito bom conversar com você. Sempre muito bom te ouvir na rádio. Eu adoro pegar a estrada e procurar o Savoia. Pô, que legal, que legal. E agora... É sempre muito legal.
E agora a gente está dividindo, né? São Paulo é uma equipe e tem, embora seja a Rádio Transamérica, e o Rio de Janeiro também tem a Rádio Transamérica Rio. Estou tendo o privilégio de falar para os meus amigos cariocas, trabalhar com um monte de gente do Rio de Janeiro, uma terra que eu aprendi a gostar muito na época do Fox Sports, né? Já frequentei o Rio de Janeiro, mas não tanto quanto na época do Fox Sports, do meu amigo Edu Zebina. Saudades dele, viu? Manda um abração. Que cara bom, hein? Como ele monta equipe, que time entrosado. Pô, ele podia ser técnico de futebol, hein? Ia fazer sucesso. Ele motiva. Pô, fala pro Edu Zebini ser técnico de futebol, cara. Se ele tiver o mesmo sucesso, vai ganhar títulos, hein? Vou Sabe montar time. Sensacional. Savoia, beijo. Pode ter certeza que ao longo da temporada eu vou te acionar muito aqui para essa resenha. À vontade, à vontade. Tempo é que não falta para gente aqui. Estou em casa. Abraço. Falou. Até a próxima. Falou. Vou te seguir aí no YouTube, viu? Faça essa, por favor. E você que está assistindo, faça como o Savoia também. Adicione o sininho aí e compartilhe o link. Beijo. Beijo. É isso, gente. Esse foi o Debate Pronto, focado no Campeonato Paulista, já que Palmeiras e Santos estão com a situação bem complicada. O próximo Debate Pronto vai ser muito especial, porque nós vamos falar sobre a grande final da Copa do Nordeste. A Champions League vem aí com Bahia e Ceará. Esse é o nosso próximo vídeo. Até lá!